tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de games, mais especificamente de Final Fantasy VII, que completa 20 anos em janeiro. Isso mesmo, o Final Fantasy VII foi lançado lá no Japão em 31 de janeiro de 1997, ou seja, ele vai completar 2 décadas. Ele foi o primeiro Final Fantasy lançado pro PlayStation, um dos jogos mais vendidos do console e também o Final Fantasy mais vendido de toda a franquia. Além de, claro, ele aparecer com bastante frequência naquelas listas dos melhores jogos de todos os tempos. E também é um jogo que causa muita discussão entre os fãs de videogame, porque tem gente que acha o melhor jogo de todos os tempos, mas tem muita gente também que acha que Final Fantasy VII é superestimado, que é um produto da época e que hoje em dia não vale mais a pena jogar. Mas não dá pra negar que esse jogo é muito importante, é só você usar como exemplo a E3 2015, que teve a conferência da Sony, e tudo bem que teve Shenmue 3 e The Last Guardian, mas o que chamou a atenção mesmo, o que quebrou a internet naquele dia, foi o anúncio de que Final Fantasy VII teria um remake pro PlayStation 4. Sim, é claro que Final Fantasy VII tem um monte de defeitos, mas eu acho que vale a pena você jogar esse jogo mesmo 2 décadas depois, e esse vídeo é explicando por que eu acho que você deveria jogar o original mesmo antes de sair o remake do PlayStation 4. A primeira coisa que eu preciso falar, caso você não conheça a série Final Fantasy, caso você nunca tenha jogado um, é que apesar de ter Final Fantasy VII no nome, você não precisa jogar os 6 anteriores antes. Final Fantasy, cada história termina nela mesma, tem algumas exceções com continuações e tudo, mas em geral cada jogo termina nele mesmo, então você pode jogar em qualquer ordem que você quiser. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo que eu fiz que é por qual Final Fantasy começar, que vai estar linkado aqui na descrição, e lá eu explico direitinho como que é essa coisa de cada um ter uma história. Mas então, enquanto os Final Fantasies até aquela época tinham tido um visual meio medieval ou então steampunk, o Final Fantasy VII tinha um visual mais futurista, uma coisa mais ficção científica, cheia de arma de fogo, robô, laser, reator, e assim como em um belo cenário futurista, o planeta é praticamente todo dominado por uma mega corporação, nesse caso é uma empresa chamada Shinra. Uma das atividades principais dessa empresa é processar a energia vital do planeta, transformando em energia elétrica, por exemplo, ou também dando poderes para armas e até fazendo experimentos em soldados humanos, o que nunca dá muito certo. E tem uma organização de resistência, ativistas ou terroristas, dependendo da sua opinião sobre o assunto, que se chama Avalanche. Eles são uma organização que quer acabar com a Shinra, porque dizem que a Shinra tá sugando a energia do planeta e um dia essa energia vai acabar e vai deixar o planeta todo seco e sem vida. E o protagonista do jogo, um guerreiro que se chama Cloud, já trabalhou pra Shinra no passado, mas quando você começa o jogo, ele foi contratado pela galera da Avalanche, ou seja, esse grupo aí terrorista ou ativista, e nas primeiras cenas do jogo você vê ele participando ali junto com a Avalanche de alguns atentados à bomba. E no começo do jogo, o Cloud é aquele cara que ele fala que não se importa com nada, ele fala eu não ligo pros seus ideais, só tá ali pelo dinheiro, entendeu? Mas ao longo do jogo ele se aproxima dos outros personagens, por exemplo, o Barrett, que é o líder da Avalanche, e a Tifa, que era uma amiga de infância dele, também participava da Avalanche, foi ela que recrutou ele, e também de uma menina chamada Aeris, que começa ali o jogo como uma vendedora de flores. Logo as coisas começam a ficar mais complicadas e você não tem que lidar só com os capangas da Shinra te perseguindo, porque tem um outro ex-funcionário dessa empresa que todo mundo achava que estava morto, mas que apareceu de novo. O nome dele é Sephiroth, ou Sephiroth, ou qualquer pronúncia que você quiser ter quando você conheceu o jogo ali, que tava lendo os nomes. Eu chamava de Cloud, de Aeris, de Sephiroth, depois que é Sephiroth. Mas enfim, é o nome do personagem, tanto faz como você pronuncia. Esse cara, ele era o ídolo do Cloud. E antes de endoidar e morrer, o Sephiroth chegou até a fazer algumas missões junto com o Cloud. Ao longo da história você conhece um monte de outros personagens, você conhece um monte de podres dessa organização Shinra, inclusive alguns experimentos que eles faziam em humanos e em outras espécies. E enquanto isso você descobre mais detalhes da história dos personagens principais, que muitas vezes não é o que parece à primeira vista. Eu acho que a história é um dos principais motivos para jogar Final Fantasy VII hoje em dia, mesmo 20 anos depois do lançamento, porque é uma das coisas que mais cativou o público na época. E é uma das coisas que não devem mudar tanto na hora de fazer o remake, se bem que não dá pra gente ter certeza disso. A história do Final Fantasy VII original é toda confusa de um jeito que você normalmente não entende tudo o que tá acontecendo ali enquanto você não tiver terminado o jogo pelo menos mais de uma vez. O jogo tem muito nome, tem muita sigla, tem muito termo, você não sabe quem é quem foi feito com a célula de quem é de tal organização, tem personagem secreto que explica parte da história, tem cena que você às vezes não vê se você não faz determinada coisa. Demora um pouco pra você se acostumar com isso tudo. Mas isso é uma coisa que eu acho legal em alguns jogos antigos, que é você ir construindo sua própria interpretação da história dependendo das coisas que você acha ao longo da sua jornada. Não é aquela coisa que chega toda mastigadinha pra você, sabe? E eu tenho medo que na hora de fazer o remake do Final Fantasy VII eles façam exatamente isso, entregar a história mastigada. Se eles não fizerem isso, pelo menos algumas coisas eles devem mudar. Em uma entrevista um pouquinho depois do anúncio lá da E3 2015, o Tetsuya Nomura da Square Enix disse que a história vai ter novos elementos de enredo. Isso pode querer dizer que eles vão acrescentar coisas, mas também pode querer
querer dizer que eles vão usar algumas outras ferramentas ali de narrativa pra contar coisas que estavam no jogo original, só que de uma forma diferente. Então é possível que a história se apresente de uma maneira bem diferente no remake, por isso eu acho que vale a pena você já conhecer a história do jeito original. E uma coisa que eu acho importante dizer sobre Final Fantasy VII é que como o jogo ficou muito popular, várias partes do roteiro já são de conhecimento comum. Se você participa de qualquer fórum de videogame, qualquer comunidade que conversa sobre videogame, tem muitas partes do enredo que acabam virando meme, que as pessoas comentam como se já fosse de conhecimento comum. Mas mesmo assim, eu acho que a história ainda consegue surpreender em vários pontos, mesmo se você souber alguns elementos-chave. Um elemento-chave que eu acho que não devem mudar é aquela morte ali, que você deve saber de quem eu tô falando. Só não vou falar o nome do personagem, porque eu acho que se você não soube até agora, vai ser legal você ter o choque no momento que acontecer. Mas uma coisa que eu acho legal, não sei se legal, mas pelo menos interessante nesse momento da morte, é que rola uma integração da história com a jogabilidade quando esse personagem morre e os equipamentos ficam com ele, você não consegue recuperar. Isso acontece em outros momentos de Final Fantasy VII. Por exemplo, um personagem te rouba e você não consegue usar determinados itens. Ou então um personagem tá psicologicamente incapacitado de lutar e você não consegue usar ele em batalha por bastante tempo. E eu gosto como o sistema de batalha do jogo é integrado à história também. Lembra que eu falei que eles pegam a energia do planeta e processam e transformam em várias coisas? Uma das coisas que a energia do planeta pode virar é um negócio chamado Materia, que é uma esfera que tem essa energia e ela permite que a pessoa que equipou na arma essa Materia possa usar determinadas magias, ou então até coisas como summons, que são invocar monstros e tal. Tem até Materias que servem pra você respirar embaixo d'água, por exemplo. E aí você molda a sua equipe de acordo com as Materias que estão equipadas em cada personagem. Esse sistema de combate deve ser uma das coisas que mais vão alterar na hora de fazer o remake do Final Fantasy VII. Isso porque os jogos Final Fantasy mais recentes têm priorizado combates com mais ação, em vez daquela batalha por turnos tradicional. E com Final Fantasy VII não vai ser diferente, porque já foi confirmado que o combate vai ser todo cheio de ação, só não falaram ainda como que eles vão fazer com as Materia. Se esse sistema do jogo original vai ser adaptado, se vão usar as Materia ali pra você encaixar nos equipamentos, ou se eles simplesmente vão abandonar essa ideia e você vai ganhar suas habilidades de uma outra maneira. Eu acho possível que eles vão mudar isso, mas também eu não sei se eu indicaria o Final Fantasy VII de PlayStation 1 só pra você conhecer esse sistema de Materia. Isso porque não é a coisa mais divertida do mundo pra maioria das pessoas. Você tem que batalhar muito, ganhar muitos pontos pra evoluir suas Materia, e aí você tem elas com as estrelinhas lá. E isso é uma coisa que agrada a um tipo muito específico de jogador, que é o jogador que gosta de fazer grinding, que é você batalhar muito pra ganhar itens, níveis, etc. Se você é esse tipo de pessoa que ama grinding, eu com certeza recomendo o sistema de Materia, porque é muito satisfatório você ver elas crescendo e ficando todas cheias de níveis e tal. Mas uma coisa que eu acho muito legal no jogo original, que é essa integração aí da jogabilidade com a história, é que as Materia, que são uma coisa essencial no combate, também são uma parte essencial da história. Um dos objetivos do vilão do jogo, por exemplo, é usar uma Materia que é tão forte que poderia invocar ali uma magia muito louca que poderia destruir o planeta. E eu não sei se eles vão tirar esse sistema de combate do jogo. Vai ser legal eles falarem na história, mas eu acho que rola uma coisa muito mais legal quando você tem essa integração com o combate também. Falando em vilão, o Sephiroth é um vilão mais conhecido da franquia Final Fantasy e é um dos vilões mais conhecidos da história dos games também. Ele aparece em vários outros jogos com elementos da franquia Final Fantasy, tipo Dissidia Final Fantasy ou o próprio Kingdom Hearts. Mas não é só isso, porque Final Fantasy VII não é só um jogo, ele se estende por vários títulos que contam mais sobre a história do Cloud, a história do Sephiroth, a história daquele planeta. E toda essa história expandida é contada a partir da história original do PlayStation 1. Existe uma coisa chamada Compilation of Final Fantasy VII, que é tipo uma franquia relacionada ao jogo principal. Tem outros jogos, tem anime, tem filmes, tem livros. Teve vários lançamentos, mas o mais importante deles é o Final Fantasy VII Advent Children, que eu nunca consigo pronunciar direito, que é um filme longa-metragem e a história dele se passa 2 anos depois do término do jogo. O filme pode não ser lá essas coisas em termos de história, mas o visual dele é impressionante, ainda mais se você for pensar que ele tem mais de 10 anos do lançamento. Outro título bem importante é o Crisis Core Final Fantasy VII, que é um jogo protagonizado pelo Zack. Ele é um personagem que quase não aparece no Final Fantasy VII original, mas ao mesmo tempo ele é um dos personagens mais importantes da história, ele tem uma participação muito importante. E também tem um monte de outras coisas, mas esses 2 títulos que acrescentaram um monte de informações ao cânone do Final Fantasy VII. E algumas dessas informações devem ser incorporadas ao remake, por exemplo, o visual do filme Advent Children, o Tetsuya Nomura já disse que ele vai se basear ali no Advent Children pro visual dos personagens no remake do PlayStation 4. Eu acho que eles devem incorporar algumas informações desse universo expandido aí na hora de fazer o remake, então eu acho que a história do remake deve ser um pouco expandida, mas eu não acho que eles vão colocar tudo. Então o fã que começar pelo remake e quiser conhecer mais sobre a história, quiser mais informações, talvez tenha aqui do remake pra esses títulos mais antigos. E eu acho que isso talvez não seja tão legal, talvez o mais legal seja você começar pelo mais antigo, mais truncado, e depois você ir pro remake. E aí quando você chegar no remake, você já vai ter o conhecimento
conhecimento de toda a história, em vez de você ter que voltar e pegar pedacinhos que pode ser que nem se encaixem, porque dependendo do que mudarem nessa história, talvez eles tenham elementos que sejam contraditórios com a franquia no passado, sei lá. Se você for um louco de universo expandido, eu acho que o legal mesmo é você começar pelo PlayStation 1 e aí pro universo expandido e depois o remake. E aí vem a parte que deve ser a diferença mais gritante entre o PlayStation 1 e o remake do PlayStation 4, que são os gráficos. Não era preciso olhar nenhum trailer, nenhuma imagem de divulgação pra saber que a versão do PlayStation 4 ia ser muito mais bonita que a de PlayStation 1, porque realmente a versão de PlayStation 1 não envelheceu nada bem visualmente. Não quer dizer que eu não recomende, eu acho que depende da sua capacidade de ignorar o visual antiguinho e se divertir mesmo assim. Pode ser um pouco difícil de desapegar, mas eu acho que vale a pena. É importante lembrar que por mais que Final Fantasy VII pareça tosco hoje em dia, na época ele era a coisa mais linda, maravilhosa que tinha, com cutscenes em CG que ocupavam boa parte daqueles 3 CDs que ele usava no PlayStation. Aliás, esses CDs foram um dos motivos pro Final Fantasy VII sair no PlayStation e não no Nintendo 64, que é onde ele deveria ter saído se fosse seguir toda a lógica, porque até então todos os Final Fantasies tinham saído em consoles da Nintendo. Só que os cartuchos do Nintendo 64 simplesmente não serviam pro tamanho de jogo que a Square queria fazer daquela vez. Essa história toda da Nintendo com a Sony, com a Square e as outras empresas misturadas é uma história muito legal que, se vocês quiserem, eu posso contar em um outro vídeo porque ela fica muito longa pra contar aqui, mas eu acho que é um tema muito fascinante. Se vocês quiserem, digam aí nos comentários. Mas enfim, pra época o visual de Final Fantasy VII era uma coisa surpreendente e ele conseguiu o que nenhum RPG japonês tinha conseguido até aquele momento, que é conquistar o público geral do ocidente. Nos Estados Unidos, é claro que existia público pros JRPGs. Tinha Dragon Quest, alguns títulos, lançaram Final Fantasy IV e Final Fantasy VI, que saíram lá como Final Fantasy II e Final Fantasy III, lançaram Final Fantasy de Nintendinho também, lançaram Chrono Trigger, por exemplo. Então existia público sim pra esses jogos, mas esse público era considerado um público de nicho. Se o jogo vendesse 50 mil cópias, todo mundo já tava feliz. Então, como um jogo caro que era uma aposta como Final Fantasy VII, a Squaresoft decidiu pegar um desafio, que era vender 1 milhão de cópias nos Estados Unidos. Esse público que era bem de nicho para RPGs japoneses. Eles decidiram esse número 1 milhão de cópias porque ainda não tinha sido vendido lá nos Estados Unidos nenhum jogo em 1 milhão de cópias pro PlayStation. E para conseguir chegar nesse número, eles pediram pro marketing nem usar a palavra RPG, pros americanos não acharem logo de cara que ia ser um jogo chato e repetitivo. E eles atingiram 1 milhão nos primeiros 3 meses. O jogo acabou vendendo 3 milhões de unidades nos Estados Unidos e mais 2 milhões na Europa, o que tornou o primeiro RPG japonês de grande sucesso no ocidente. Isso se deve aos gráficos e à história do jogo, que virou a cabeça de muito adolescente ali nos anos 90. E ok, você pode dizer que a história de Final Fantasy VII é cheia de clichês e coisas que já são manjadas nos jogos atuais. Ah, nossa, tem um protagonista com crise de identidade, tem um narrador não confiável, tem um ambiente todo modernoso, que coisa mais batida, né? Mas a gente não pode esquecer que esse jogo tem 20 anos de idade, e na época ele foi considerado inovador sim, e ele influenciou muitos jogos que vieram depois, inclusive ajudando a estabelecer vários desses clichês de história. Então às vezes você vai jogar Final Fantasy VII e acha que a história foi batida porque você jogou vários jogos que se inspiraram em coisas que ele fez em primeiro lugar. Ou seja, pro bem ou pro mal, ele ajudou a popularizar alguns desses clichês mesmo. E eu acho que por toda essa importância pros RPGs japoneses e pra franquia, vale a pena você pegar esse jogo 20 anos depois e tentar entender onde que eles acertaram, por que eles fizeram tanto sucesso. Mesmo cheio de problemas e com coisas que ficaram bem datadas, o Final Fantasy VII ainda é muito divertido e todo esse tempo depois eu ainda recomendo que você jogue ele. Quanto a esperar o remake ou não, eu acho que deu pra vocês perceberem nesse vídeo que o remake vai ser muito diferente do jogo original. Na história talvez, mas principalmente na jogabilidade, nos gráficos. Provavelmente vai ser uma coisa que é inspirada no Final Fantasy VII original, mas que na verdade é um jogo completamente novo. Isso pode ser que seja muito bom, pode ser que ele traga novidades e ele consiga melhorar muito o que já existia no original. Mas também pode ser que ele perca alguma coisa ali da essência, que eu acho que é legal você ter conhecido o jogo original primeiro pra saber depois o que eles mudaram. O ruim, e que ao mesmo tempo pode ser bom, dependendo de como você aproveitar isso, é que o remake deve demorar muito tempo pra sair ainda. Então você pode aproveitar esse tempo pra jogar o original e jogar as coisas e conhecer as coisas do universo expandido do Final Fantasy VII pra depois estar prontinho pra quando ele sair pro PlayStation 4. E eu queria saber o que vocês acham. Se vale a pena jogar a versão de PlayStation 1, mesmo a gente estando em 2017, ou se não seria melhor esperar e jogar uma versão mais moderna. Então diz aí nos comentários o que você acha e também sugere novos jogos pra eu falar aqui no canal. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima!